A paz de Cristo. Meus irmãos, vamos ler hoje Salmo de número 131, que diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, o salmista aqui, esse salmo aqui, o subtítulo dele é Calma em Deus. Um dos últimos cânticos de romagem, feito por Davi, ele já inicia falando que não é soberbo o coração dele. Ele já inicia falando que ele expressa um tipo de confiança que só quem está realmente em Deus que pode ter esse tipo de confiança em Deus. Olha o que ele fala. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Aí ele pede, termina assim: espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista aqui ele vem mostrar uma confiança e fala: olha, ainda que possa aparecer a quantidade de inimigo que for, Deus ele vai estar presente, Deus ele vai estar ajudando, intercedendo por nós, e eu tenho essa calmaria em Deus. Como criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe. Isso é uma confiança tremenda, porque a gente vê que a criança às vezes ela é muito agitada, mas quando ela vai para o colo da mãe, o seio materno, ela ali naquele momento ela consegue se acalmar. Assim era a confiança do salmista em Deus. Em momentos ruins, ele estava ali na calmaria, porque ele sabia em quem ele podia confiar. Uma promessa antiga: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. O Salmo 132 aqui é uma promessa antiga. Fala sobre Davi, mas ele já era morto aqui, porque a partir do verso 8, a gente pode entender que estava falando sobre o templo. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Ou seja, está falando aqui para o Senhor entrar no templo dele, no templo construído por Salomão. E aí ele vem contando aqui uma promessa que Deus lhe havia jurado, perpetuar o trono para sempre. Verso 11: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Então aqui Davi já era morto. O salmista aqui ele faz um salmo que ele lembra as promessas antigas. É muito bom nós lembrarmos de coisas que Deus havia prometido para nós e ver se concretizar. Então o salmista aqui ele vê as coisas concretizar e ele fala para o Senhor: olha, Senhor, como é bom, porque o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Falando aqui da preferência que Deus teve por Jerusalém, onde Deus teve uma preferência por estar ali. Ele falou: não, ali eu habitarei com o meu servo Davi, e habitarei para sempre no meio do povo. E esse salmo aqui, eu achei interessante uma coisa aqui, eu coloquei uma frase assim: dificuldade para servir com fidelidade. Se nós formos olhar aqui, formos entender, Davi teve muitos momentos que ele teve dificuldade, mas mesmo assim ele serviu com fidelidade. Ele fugindo de Saul, naquele momento ele teve muitas dificuldades, mas mesmo assim ele servia com fidelidade. Após os problemas que aconteceram no seu reinado, a administração do seu reinado por conta de situações cometidas, ele tinha muitas dificuldades, mas ele não deixava de agir com fidelidade. Ou seja, mesmo que nós venhamos ter dificuldade,
nós temos que continuar com a fidelidade em Deus. Então esse salmo, ele é excelente, eu olho para ele dessa forma, porque teve a promessa, mas às vezes nós temos a promessa e nós rateamos no meio do caminho. Davi não, ele continuou firme, servindo a Deus no seu propósito, firme em não trair o Senhor. Salmo 133. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. União fraternal, união entre os irmãos. Tem bênção, às vezes a gente ora individual, oramos por diversas situações, mas tem bênção que só conseguimos tomar posse se for em união, se for na fraternidade, se for unido, aquela oração unida entre os irmãos. Então aqui o salmista ele fala, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ou seja, sem falsidade, sem problemas, sem um querer derrubar o outro para crescer, não é verdade? Às vezes um quer, não, vou tirar esse daqui porque aí eu cresço. Como é bom viver em união. Então tem certo tipo de oração que se não for junto, não estivermos ligados ali no mesmo propósito, Deus ele não desce para abençoar. E aí o salmista ele fala aqui que é muito bom viver os irmãos em união, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, o óleo descendo. E ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Naquela união, naquela fraternidade, Deus vai lá e ordena, fala, está abençoado, está respondida a oração, em nome de Jesus. E aí a gente fecha aqui os cânticos de romagem, no 134, convocando ao culto vespertino. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Isso aqui é convocando para o culto à noite, o culto vespertino, porém, tarde e noite. Porém, nós temos que entender aqui, com esse salmo, que a adoração não é só no culto, a adoração é em qualquer lugar. Chama-nos a adorar a Deus, porém não limita a adoração no templo. Ele não fala que é no templo, porque ele diz, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Erguei a mão para o santuário e bendizei o Senhor. Ou seja, Deus ele está em todos os lugares. Onde nós podemos estar e podemos adorar, nós temos que levantar nossas mãos e adorar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz. Como é bom viver em união com os irmãos. Em nome de Jesus.